Fala time, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que se você caiu nesse vídeo é porque algum dia na sua vida você já perguntou: será que isso que eu estou escutando é a voz de Deus? É uma coisa da minha imaginação? A voz do capeta? É os outros me influenciando? Eu tenho certeza que você já perguntou como eu sei se é a voz de Deus falando comigo. E eu já vi muito conselho genérico na internet ou até mesmo em pregações, e é coisa que a gente às vezes não consegue aplicar na nossa vida. Por isso eu gravei esse vídeo aqui, é um vídeo focado em prática, como saber na realidade, no dia a dia, se é Deus falando com você, se é Deus sussurrando um sonho no seu coração. Meu nome é Lucas Spirandelli e hoje, sem enrolação, eu vou começar falando sobre os 3 pontos. O primeiro é que Deus fala de um jeito que geralmente você entende. A segunda é que geralmente ele confirma aquilo que ele diz, e normalmente a palavra de Deus vem sob medida. E tem um quarto item que é um dos mais especiais para mim, mas eu vou falar só no fim do vídeo para você que ficar aqui até o final. Então, sem enrolação, bora para mais um vídeo. Como você pode ver, eu não estou no meu lugar de costume de gravar, eu estou hoje aqui no México, em Guadalajara, a trabalho. E enquanto eu estava no avião, eu vim conversando com um rapaz e ele me perguntava toda hora assim: mas como que você sabe que é Deus conversando? E no final, a gente fez uma oração e ele ficou muito comovido. Ele falou: hoje eu senti Deus falar comigo. Por isso o motivo de gravar esse vídeo. Esse é uma coisa que eu já falei na prática, é algo que eu vivo todos os dias da minha vida e eu me sinto na disposição de tentar te ajudar nesse ponto, que é muito difícil para a vida do cristão. Vamos lá, o primeiro ponto é: Deus fala de um jeito que você entende. Deus vai sempre procurar de uma forma que faça sentido aquilo que ele está falando para você. Por exemplo, quando você está dentro do avião que vai de São Paulo para Miami, geralmente você tem a aeromoça que ela dá as instruções tanto em português quanto em inglês, porque ela sabe que ela tem que comunicar de uma forma que todo mundo que está ali naquele lugar vai entender ela. Da mesma forma, Deus entende que existe uma forma que você, uma linguagem que você vai entender melhor. É interessante que na Bíblia fala: bem-aventurados os que creram, mas não ouviram. Mas, por exemplo, quando Jesus vai tratar com Tomé, ele fala assim: Tomé, vem cá, põe a mão nas feridas, veja minhas mãos. Ou seja, Jesus fala exatamente da forma como Tomé precisava, através de uma evidência nesse caso. E esse negócio da linguagem, da forma como a gente entende, ele é tão surreal. Por exemplo, eu estou morando em El Salvador, recentemente a gente mudou. Me bateu esses dias uma saudade de conversar com um brasileiro, assim, de ter aquela resenha. E a gente tava tipo num shoppingzinho e de longe, eu vou te falar, no mínimo uns 500 metros de distância, eu escuto alguém falar qualquer palavra em português, assim, muito longe. Eu não sei como, mas o meu ouvido fez tem um brasileiro pra cá, assim. Foi como um detector de brasileiro, porque meu ouvido tá tão treinado a escutar o português que de longe, assim, a uns 500 metros, um meio quilômetro de distância, eu consegui identificar que tinha um brasileiro ali. Isso é, se fosse alguém falando em chinês, se fosse alguém falando ali em francês, provavelmente teria passado despercebido pela minha cabeça. Mas como é uma linguagem que eu tô tão treinado a escutar, aquilo foi como se eu fosse um radar, um detector daquela voz. Segundo ponto, Deus geralmente confirma aquilo que ele fala. Eu gosto muito para falar disso aqui de Samuel. A Bíblia fala em 1 Samuel 3 que quando Deus vai falar com Samuel pela primeira vez, ainda ele pequeno, ele fala: Samuel, Samuel, pela primeira vez. Samuel levanta achando que é Elias. Deus volta a falar: Samuel, Samuel. Samuel volta achando que é Elias. Ou seja, Deus ali repetindo a mesma palavra, o mesmo chamado para Samuel, porque sabia que Samuel não estava treinado, não estava antenado como o que era a voz de Deus, o que era a voz de Elias ali. Então Deus chama de uma forma que Samuel ia reconhecer, de uma forma que ele ia se confirmar que era Deus. E ali Elias, em toda a sua sabedoria sobre a voz de Deus, fala: se está repetindo, vai lá, porque agora é Deus falando com você. Quando a gente pega, por exemplo, a vida de Moisés, você vê que Deus fala através da sarça ardente, depois ele dá 3 sinais milagrosos através da lepra, do cajado e tal, e ainda lá na frente tem as 10 pragas do Egito, que é uma confirmação não só para Moisés, para todo o povo e até mesmo para o faraó. Você pega Gideão, que Deus fala ali através, Gideão faz uma prova com Deus, primeiro a lã molhada e o chão seco, e depois o chão molhado e a lã seca, e ele faz essa confirmação. Deus, quando ele quer um propósito, ele geralmente vai trazer uma confirmação no seu coração também. Terceiro ponto muito importante: a palavra de Deus geralmente vem sob medida. Eu cresci na igreja, vi profetada muito genérica a minha vida inteira, aquele negócio: Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, mas não é aquele negócio sob medida, genérico. É um negócio que às vezes a gente quer ouvir, mas nem sempre a palavra sob medida vem
vem de encontro com aquilo que a gente quer ouvir. Eu vejo a vida de Jonas. Jonas queria ir para um lado, Deus queria que Jonas fosse para outro lado, e a palavra de Deus para Jonas é sob medida. Deus dá uma palavra a Jonas sob medida. Vai naquela direção, faz esse tipo de ato lá e eu vou restaurar, tá lá. Então é sobre medida. Eu pego a minha própria história. Eu por muito tempo fui muito apegado à minha cidade natal, e se você me perguntasse em 2019, você mudaria de cidade? Eu falaria, jamais, aqui é o meu lugar e daqui ninguém me tira. Mas Deus queria me tirar de lá, imagina. Então em 2019 eu recebo um sonho de Deus chamando para sair da cidade. Aquilo me inconformou. Como pode Deus querer me tirar desse lugar aqui? Foi passando 2020, 21, 22, 23, 25, até chegar em 2025, onde Deus começou a confirmar aquela direção, e eu totalmente contra isso. Chegou um ponto, eu estava orando no meu quarto um dia bem quietinho ali, ouvi Deus falar assim, tá na hora de sair. E eu assim, totalmente contra aquela palavra, falei, Deus, se é você falando, o Senhor vai confirmar. Eu amo o lugar que eu moro, esse lugar que eu moro aqui eu amo, eu sou apaixonado desse lugar. A primeira coisa que eu quero que você confirme, o Senhor vai me tirar desse lugar. Passou 2 semanas, fala comigo, 2 semanas, igreja. Passou 2 semanas, o proprietário, eu morava de lugar nesse lugar, o proprietário do lugar fala assim, eu vou vender esse lugar, provavelmente você vai ter que sair. Me veio um choque na hora, eu falei, caraca, será que é Deus? Como se não bastasse, virei para Deus e falei, Deus, se é você mesmo, eu não quero ter trabalho nenhum em vender móveis. O Senhor vai vender esses móveis para mim e o Senhor tá me levando, o Senhor faz. O mesmo proprietário, depois eu vou contar essa história com mais detalhes, o mesmo proprietário falou assim, eu tô vendendo o apartamento, os móveis da sua casa estão muito legais e eu compro tudo aí, os móveis da sua casa. Que choque, cara. Como pode? Deus confirmando um passo atrás do outro de uma direção que eu não queria seguir. Mas aquilo ali foi trazendo tanta confiança, me enchendo tanto de fé, aqueles sinais, aquelas evidências, que eu decidi seguir. Fechando esse ponto, geralmente uma palavra de Deus vem sob medida e nem sempre ela é uma medida que que vai de encontro ao seu desejo, ao seu coração. O último ponto, e para mim um dos mais importantes aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreve aqui, isso é muito importante para mim entender que esse tipo de conteúdo é valioso para você, vale alguma coisa para você, tá agregando. Se até agora o que eu falei aqui trouxe algum tipo de revelação, algum estalo na sua vida, traz aqui se inscreve aqui no nosso canal, ou deixa um likezinho, deixa um comentário também de algo assim porque nem sempre é fácil no dia a dia entender se uma reflexão, se uma ideia vem de Deus ou não. Deixa alguma coisa que você já se encontrou em perguntando, será que é Deus ou não? Por último, mas um dos mais importantes para mim, porque ele define todo o resto, é que Deus revela seus segredos aos seus amigos. A Bíblia fala em Números 20 e 24, Arão será recolhido a seu povo, ele não entrará na terra dos israelitas, foste rebelde contra a minha palavra. Isso aqui é Deus compartilhando algo que ia acontecer no futuro, preparando o coração de Moisés, para que ele soubesse que seu amigo, seu irmão Arão ia falecer. Quando eu li essa passagem, eu vejo assim, como Deus no relacionamento, ele também avisa os seus amigos, revela os seus segredos, aquelas coisas que só ele sabe, ele revela seus segredos aos seus amigos também. E só é possível ser chamado de amigo de Deus através de uma palavra, relacionamento. O relacionamento vai deixar tudo mais claro para você. Relacionamento vai ficar mais fácil de reconhecer a voz de Deus. Relacionamento vai ficar mais fácil de entender a direção que você tem que ir, o destino que você tem que tomar. Eu tenho a bênção de ainda ter amigos muito íntimos que só pelo olhar deles, é aquele negócio quando você tem um amigo tão perto que você só olha pra ele e você já sabe que ele tá falando. Ou seja, muitas vezes você tá esperando Deus falar com você, mas Deus queria um relacionamento mais íntimo, de forma que só no olhar você já saberia o que ele tá pensando. Quando eu tenho relacionamento, eu entendo mais rápido o que a pessoa tá falando. Quando eu tenho relacionamento, eu sigo a instrução com mais confiança. Quando eu tenho relacionamento, a comunicação é de um jeito que a gente se entende. Se você, assim como eu, tem um dia corrido, começa às vezes o dia na correria, mas quer todos os dias falar com Deus, ou ter aquele momento de reflexão na presença de Deus, eu te convido para entrar no nosso canal do Telegram, ou no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Entra lá no nosso Telegram. Eu escrevo essas palavras porque eu preciso delas tanto quanto você. E por muito tempo eu compartilhei elas todos os dias assim com as pessoas do meu dia a dia, mas eu falei, eu acho que tem gente que precisa também disso. Se você tem interesse em receber uma palavra curta de 2, 3 minutos todos os
dias no seu Telegram. Entra lá no nosso grupo, vai ser um prazer compartilhar essas palavras, essas coisas com você também. Fica com Deus e até a próxima.